minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. Fazer a vontade de Deus é a condição. Nós seguimos Jesus Cristo, somos seus discípulos, e o discípulo é aquele que faz a vontade do Mestre. Quando Jesus Cristo esteve no mundo, ele foi um homem de muita ação, foi um homem de muita oração. E a oração de Jesus Cristo, ela é baseada na vontade de Deus. Tanto que quando os discípulos pedem a Jesus para os ensinar a rezar, ele dá a indicação como devem rezar, chamando Deus de Pai e pedindo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Quando Jesus está rezando no Horto das Oliveiras, antes de ser entregue nas mãos dos seus opressores, ele reza a Deus e pede a Deus que afaste dele aquele cálice, mas seja feita a sua vontade. Assim, nós, como discípulos de Jesus Cristo, estamos no caminho com Ele, para fazer a vontade de Deus, para que em nós se realize a vontade de Deus e não as nossas vontades. E nós temos que descobrir nessa nossa caminhada qual é a vontade de Deus e que muitas vezes a vontade de Deus se distingue da nossa vontade. Aí é preciso que nós nos entreguemos nos braços do Pai para que na nossa vida se realize a sua vontade e não a nossa vontade. O Evangelho que nos é proposto hoje diz assim: naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Assim, Jesus Cristo quer nos mostrar que a condição para ser discípulo dele é fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, este é o seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua irmã, porque faz parte deste grande projeto de Deus, que a gente chama o reino de Deus, a família de Deus, a igreja. Então, Maria, e hoje nós recordamos Nossa Senhora do Carmo, aquela que fez a vontade de Deus. Maria, ela é grande justamente por causa disso, porque ela fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, Maria nos mostra como sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Maria foi mãe de Jesus, mas também foi, ao mesmo tempo, sua discípula. Então, ela nos mostra como viver o discipulado, deixando que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. E é este o papel de cada discípulo, de cada discípula de Jesus Cristo. Se entregar a Deus para que na vida de cada um de nós seja realizada a vontade de Deus. Nós nos jogando nos braços de Deus, nos despojando nos seus braços, sejamos cada vez mais conduzidos por Ele. Ele nos molde, Ele nos guie, Ele nos oriente, para que realmente se realize em nós a sua vontade. E assim busquemos ser como Jesus Cristo, nos parecer com Ele. Deixemos que Jesus Cristo seja o nosso modelo de vida, agir como Ele agiu, fazer o que Ele fazia para
cada vez mais nos assemelharmos a Ele. E Deus assim nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.